Agora a gente vai fazer o nosso tão delicioso Buttercream. Eu gosto de fazer o de merengue suíço, que para mim é o mais saboroso, mais delicioso. É o que agrada melhor o paladar. Então primeiro a gente faz aqui o merengue, e esse merengue a gente precisa fazer no banho-maria, ou a gente pode fazer diretamente no fogo, né, aquecendo essas claras. Se a gente fizer diretamente no fogo, a gente precisa ter uma destreza para que essas claras não coagulam e de repente ela vai coagular e a gente perde essas claras, né, se elas coagularem. Então é melhor que faça no banho-maria. Esse banho-maria a gente coloca a água a ferver e a água não pode encostar com o bowl, né, no nosso bowl de vidro ou qualquer bowl que a gente esteja aquecendo aqui. Pode ser até panelas apropriadas para banho-maria, tá? Se você não tiver, pode ser do jeito que eu estou fazendo aqui. Essas claras, elas precisam chegar a 74 graus para que não corra nenhum risco de salmonela ou nenhuma outra doença. Então, pela Anvisa, a gente precisa e deve chegar a 74 graus. Por isso, a gente precisa ter um termômetro, tá? A gente precisa ter esse termômetro aqui de espeto ou qualquer outro termômetro que meça. Só que não pode ser um termômetro daquele de superfície. Tem que ser um termômetro que a gente consiga colocar lá dentro e realmente medir essa temperatura em graus Celsius, tá? Se for as claras pasteurizadas, essa temperatura tem que ficar aí entre 63 a 65 graus, tá? Porque as claras já foram pasteurizadas, tá? Então eu vou colocar aqui as minhas claras, essas claras não são pasteurizadas. E o açúcar, eu dou preferência para o açúcar refinado, tá? Se você não tiver, se for açúcar cristal, tudo bem, mas de preferência o açúcar refinado. Todas as medidas, as receitas, todas vocês vão encontrar no material complementar, tá? Todos. Está tudo na apostila. Então eu peço para que vocês imprimam e que vocês me acompanhem tudo com o material impresso, vai ficar muito mais fácil para vocês acompanharem. Então eu cheguei aqui no meu 74 graus e é isso que é importante. Então eu desligo meu fogo, tá? Já tá aqui no 75. E é isso que é importante, eu chegar na minha temperatura correta, tá? Pra eu ter certeza de que eu não vou ter nenhum problema, tá? Porque é muito sério eu trazer algum risco à saúde das pessoas. Então chegou a essa temperatura. E agora eu vou levar para a batedeira para ele esfriar, tá? Não precisa esfriar completamente, mas é um esfriar ao ponto de eu conseguir colocar a manteiga e ela não vai virar uma água, tá? Essa manteiga ela tem que estar num ponto pomada, né? Eu vou mostrar o ponto direitinho para vocês. E aí a gente vai bater até virar o nosso creme maravilhoso. Também vou explicar sobre a manteiga para vocês. E esse creme, gente, é dos deuses, tá? Então usem, esse creme é usado no mundo inteiro. Todo mundo usa o Buttercream, o mundo usa o Buttercream. Então usem e abusem desse creme que é muito bom. Então eu tenho aqui o meu merengue, né, que a gente acabou de tirar do fogo. Vou colocar ele na batedeira e vou bater até ele esfriar. Não é um esfriar completamente. Porque às vezes a batedeira começa a bater tanto que ele começa a esquentar o creme, tá? Então a gente vai bater um pouco até ele montar e depois a gente vai começar a agregar a nossa manteiga. A manteiga ela tem que estar nesse ponto, ó, esse ponto macio, ó, que a gente consegue tocar e ela tá macia,
tá? Ela não tá quente, ela tá macia, certo? Eu tenho aqui o merengue, ele tá numa temperatura de 39 graus. E ele não vai mais baixar, não vai baixar mais do que isso, porque eu vou continuar batendo aqui e ele vai até começar a esquentar por conta da batedeira. Então eu já posso começar a acrescentar a minha manteiga. Ela tá gelada num ponto de pomada, tá? Então eu vou começar a acrescentar a minha manteiga e assim que ela começar já a misturar toda, que ela tiver já tudo homogêneo, eu vou trocar o batedor Globo pelo batedor raquete. Por quê? Porque eu quero tirar o ar que foi acrescentado aqui e só quem vai me ajudar a tirar esse ar é essa ferramenta aqui, que é a raquete, né? Esse batedor raquete, ou também conhecido como batedor folha, tá? Se você não tiver esse batedor, você vai ter que fazer isso manualmente. Então, esse batedor vai me ajudar a tirar essas bolinhas de ar, tá? Então, vamos lá, vou baixar aqui. Não vou ligar tão forte e eu vou acrescentando aos poucos. Então aqui, agora eu já vou trocar pelo batedor. Posso saborizar, né, com pasta de baunilha, essência, o que eu quiser. Tá muito bom. Tem algumas manteigas que são mais amarelinhas. Aqui eu tô usando manteiga da Itambé, ela é mais clara. Eu gosto muito, é a que eu mais gosto, é essa manteiga. Mas tem umas que são mais amarelinhas, então eu posso colocar corante roxo. Corante roxo vai deixar esse buttercream mais branco, né? Então é igual o cabelo de loira, que a gente matiza o cabelo, né? Então a gente acrescenta aqueles cremes amarelador, né? Aquele creme roxo. Então a gente pode colocar corante roxo e vai deixar o nosso buttercream branco. Então é uma gotinha só vai deixar ele branco, bem branquinho.
E aqui eu vou bater assim por uns 15 minutinhos e vai deixar o nosso creme bem lisinho. Toda vez que você for usar, você vai precisar bater para ele ficar lisinho, né? Então sempre deixando ele lisinho dessa maneira. O buttercream, ele nunca perde ponto. Então se você acrescentar corante, ele nunca perde ponto. Então não é igual o chantilly que perde ponto. Você pode acrescentar corante, não vai perder ponto. Você pode saborizar ele, ele não vai perder ponto. Lógico, você não vai exagerar acrescentando um saborizador, né? Acrescentar muito suco, você pode perder ponto, né? Então, mas ele não vai rachar na geladeira. Então você pode colocar ele na geladeira de um dia para o outro, deixar ele até aberto dentro da geladeira. Ele não vai rachar, não é igual o chantilly que vai rachar, né? Então eu vou deixar ele batendo aqui uns 15 minutinhos e ele fica assim bem lisinho, né? Então aí a gente usa. E com esse próprio buttercream que a gente faz a cinta de contenção. Porque quando o buttercream a gente deixa ele na geladeira, ele fica duro, né? Um creme à base de manteiga, extremamente saboroso. Que ele é feito, a manteiga é feita só de creme de leite. Então, ele na geladeira, ele tá durinho, você vai entregar esse bolo, ele permanece durinho. Chega na festa, vai cortar, ele já tá bem macio, né? Assim como a manteiga permanece. Então você consegue entregar esse bolo com tranquilidade, ele permanece igual uma manteiga, né? Mas assim, uma manteiga gostosa, doce. E assim é o buttercream, aquele creme, mas com o marshmallow, né, que tem ali dentro. Por isso que eu amo o buttercream, é um sabor excepcional. Então, usem esse creme que ele é sensacional, tá? Vou continuar batendo aqui e depois a gente vai saborizar. Então eu tenho aqui o meu creme prontinho, já batido. Então eu tenho sim as bolinhas. As bolinhas sempre ficam na hora que a gente vai alisando. Eu vou ensinar depois uma técnica na hora que a gente vai alisando para sair essas bolinhas, tá? Então quanto mais a gente bate ali com a raquete, mais ele vai perdendo as bolhas. A gente pode já colorir direto na batedeira, não perde ponto, tá, gente? Então, é isso, o buttercream é isso, essa maravilha aqui dos deuses. Pode tingir com corante em pó, pode tingir com corante em gel. O corante em gel, ele acaba sendo mais em conta, né, mais barato. Então, permite tingir. Eu gosto de tingir ou em pó ou em gel. Ou em pó, sempre eu prefiro o hidrossolúvel, tá? Então, fiquem aí à vontade para fazer as criações de vocês. Mas sempre eu prefiro usar o de merengue suíço. É o melhor que tem, é o de merengue suíço. E lembrando sempre que vocês podem saborizar esse buttercream. Então, agora a gente vai saborizar.